Boston Celtics fez a pior troca da história dessa franquia. Boston Celtics trocou Jaylen Brown por Paul George e picks. 2 picks, se não me engano, foram 2 picks. Cara, isso não existe. Isso não existe. O Jaylen Brown era basicamente muito valioso na liga. O pessoal tava cotando pra ele como o top 5 na corrida para MVP. Top 5 na corrida para MVP. E não existe você trocar por um Paul George aposentado em atividade por simplesmente picks. E já não é a primeira movimentação que tá dando problema com o Boston Celtics. O pessoal sonhou com o Giannis e acordou com o Paul George. Isso foi absurdo. O Jaylen Brown foi MVP das Finals do ano que o Celtics que foi campeão. E ainda teve 5 All-Stars, pô. Ele é 5 vezes All-Stars. Não é possível que o Paul George, que é um aposentado em atividade, está basicamente valendo o Jaylen Brown. Cara, deve ter acontecido alguma coisa interna dentro desse elenco que na minha cabeça não faz sentido. E é basicamente um talento que o pessoal tá desperdiçando. Ah, qual talento? Não tô nem falando de Jaylen Brown, tô falando de Jason Tatum. Porque agora, você tirando o Jaylen Brown, tira basicamente quase todas as expectativas de ganhar um título nos próximos anos. Pô, eu não consigo mais ver o Celtics ganhando um título nos próximos anos sem o Jaylen Brown, que tava basicamente carregando sem o Jason Tatum, que tava com lesão no tendão de Aquiles. Você troca o Jaylen Brown para muitos o top 5 basicamente da NBA, e em várias listas estavam falando que ele era o top 5, até levando em critério da quantidade de jogos por temporada, e troca por um cara de 36 anos, pô. Cara de 36 anos que não rende tudo isso. Já não rende tem tempos, não rende há tempos, muito tempo. E o que mais me choca nisso tudo é os caras fazerem isso, basicamente é o cara que provavelmente vai ter uma camisa aposentada nessa franquia. Imagina o que eles podem fazer com qualquer outra pessoa ali, pô. O cara é basicamente uma camisa aposentada. O cara fez toda a diferença nesse título do Boston Celtics. É como se fosse algo... Não vou comparar exatamente com o Iguodala no Warriors, mas se você parar pra pensar, foi basicamente parecido. Porque ele ganhou um campeonato com... Se não foi um, foi 2 do Iguodala. Mas o Iguodala ganhou o NBA Finals, assim como o Jaylen Brown também. E o Iguodala teve a camisa aposentada no Warriors. Então, tudo bem, eu não tô comparando as franquias. Pô, todo mundo sabe que o Boston Celtics é maior. Só que a questão é, eu tenho a plena convicção que ele teria esse espaço para ter a camisa basicamente aposentada. E se vocês acompanham o Jaylen Brown nas redes sociais, ele numa live de um podcast que ele fez, não é nem um podcast que ele fez, mas foi uma live pós-troca. E, cara, basicamente ele liga pros jogadores, ele ligou, se não me engano, foi pro VJ Edcomb e pro Tyrese Maxey. Só que ele falou que, tipo, depois de desligar com a rapaziada, falou, pô, cara, foi uma situação que basicamente foi muito ruim pra ele, porque ele foi passar o cartãozinho e deu como se fosse negado, podemos dizer assim. Então, tipo, ele falou, pô, não é possível que eu fui trocado mesmo. E essa é a sensação que todo mundo teve, torcedor do Celtics, pessoa que era contra o Celtics, que não existe. É tipo, cara, pra mim, isso daí só não foi pior que a do Luka e do Anthony Davis. Basicamente foi isso, mas tu entendeu o nível. Nesse assunto da live do Jaylen Brown já não é a primeira vez que esse tema é citado. A primeira vez que esse assunto foi citado foi quando o Jaylen Brown e o Celtics foram eliminados pelo Philadelphia, que tomou aquela virada nos últimos playoffs que teve. E o Jaylen Brown, ele basicamente falou que o Embiid era flop, começou a reclamar da arbitragem, ao invés de só assumir que perdeu. Ele abriu uma live pra falar, não, o NBA tá muito flop, ele foi até multado, ele foi multado por $50 mil, se não me engano, foi uma coisa dessa. E ele passou maior vergonha, e agora imagina como é que deve estar o clima lá, como é que vai ser esse começo de clima do Jaylen Brown com os novos companheiros de time dele. Imagina como é que deve ser isso. E a relação ele e o Embiid, pô, vai ser absurdo. E ainda tem um boato que falam que o Jaylen Brown ele se acha mais inteligente que todo mundo. Muitas reportagens falando que ele tinha um QI absurdamente alto e tal. Ele demonstra muito isso para os companheiros de equipe, e isso daí dá também um atrito entre eles, questão de ego. Cara, mas realmente é muito estranho você passar 10 anos numa franquia, carregar todo mundo por bastante tempo, você ser o principal jogador de uma NBA Finals e você simplesmente ser trocado de um dia para o outro como se fosse um jogador comum ou alguém que realmente era para ser trocado certamente, ou se não tivesse valor de troca nenhum, porque trocar pelo Paul George. Uma coisa é o Ja Morant, que tem 1 milhão de problemas de quadra, sendo trocado por dois jogadores bem medianos. Outra coisa é o Jaylen Brown no auge, depois de 10 anos pela franquia, os caras chegaram à conclusão, cara, não vamos ganhar mais nenhum título com esse cara na nossa franquia, sendo que era para eles terem esse pensamento lá atrás, quando ele não ganhou, entendeu? Basicamente respondendo a pergunta que sempre tem quando tem realmente uma troca, é se valeu a pena, se quem que saiu beneficiado dessas duas equipes entre o Boston Celtics e o Philadelphia. E cara, aqui a resposta não tem como ser o Boston Celtics, porque pô,
Eles perderam muito, cara. Eles deram um downgrade absurdo. E o Philadelphia está um monstro, pô. O Philadelphia está um monstro. Ó, vamos citar o elenco principal deles. Tem o Jaylen Brown, tem o Joel Embiid, tem o Tyrese Maxey, o VJ Edgecombe. Não tem mais o Quentin Grimes, beleza. Mas tem o Simons, que acabou de chegar, o Free Simons, que acabou de chegar. Provavelmente vai ser banco. Só que mesmo assim, saiu o André Drummond. Enfim, mas nada tão simbólico quanto o Jaylen Brown indo para o elenco. O Paul George já não... Naquele elenco também já não estava muito conexo. Já não estava muito legal também, não. Eles basicamente conseguiram se livrar dessa bomba. Basicamente, a única bomba que eles não vão conseguir se livrar vai ser o Embiid de verdade. E agora, com Jason Tatum no auge, voltando de uma lesão, óbvio, mas ainda assim no auge da idade, como é que você chega na conclusão que trocando o Jaylen Brown, o Celtics ainda vai disputar por um título? Cara, eu acho que eles vão fazer o meio termo de tudo. E pra mim, fazer o meio termo de tudo é uma merda, porque tu não consegue nem ganhar e nem pegar as picks. Porque, por exemplo, eles vão ter todo mundo que eles já tinham, basicamente. Se não me engano, entrou Mitchell Robinson, entrou um jogador assim pra compor o garrafão. Só que se eles querem título de verdade, porque eles trocaram o Jaylen Brown por um jogador mais velho que é... Basicamente, cara, eu duvido que vai vigorar alguma coisa ali, vai dar alguma coisa benéfica pra equipe em si. Então parece que eles estão fazendo rebuild, só que ao mesmo tempo não estão fazendo rebuild, estão querendo ter o título. Eles não vão ter as picks e também não vão ter o título, pô. É basicamente isso. Eu consigo pensar em 5 times melhores que o Celtics. Pô, vamos só do leste. Knicks é melhor. O Philadelphia agora tá muito melhor. Já era, né? Mas ainda ficou melhor. Eu tô em dúvida se o Raptors é melhor. Na minha opinião, o Cavs é melhor. O Raptors eu vou deixar assim no embate mortal, mas eu vou considerar. Pra muitos o que eu vou falar loucura. Mas se der tudo certo, se corromper, se tipo, der match com as expectativas, quem vai ficar melhor é o Pacers. Porque vai voltar o Haliburton, tem o Zubat, vai ter o Siakam. Então, cara, tem tudo pra... É minha aposta. Mas, por exemplo, se você pegar pessoas que vão dar esse embate com o Celtics, o Hawks e o Raptors, basicamente, seriam esses dois. Mas, por exemplo, o Pistons é melhor. Pô, tá ligado? Tipo... Não dá, simplesmente não dá. E focando basicamente no Philadelphia, eu acredito que esse time do Philadelphia agora, eu acho que, se não me engano, se fosse pra escolher um favorito do lado leste, pra mim ainda seria o Knicks. Só que pra mim seria Knicks e logo depois vindo o Philadelphia, porque o Philadelphia está extremamente forte. Então é Knicks, Philadelphia pra mim e vai depender, mas eu acho que o Pistons também tá nesse duelo. Eu acho que seria esses três. Então, e é até estranho pensar que o Celtics não vai estar aí, porque sempre que você pensava no top 3 do leste, é quase impossível não ter o Celtics, porque, pô, tendo a dupla Jaylen Brown e o Jason Tatum, é basicamente impossível você não pensar nisso, mas é isso, rapaziada, o Philadelphia saiu ganhando, o Otário e o Malandro já saíram de casa. O Celtics tá fazendo meia merda, não tá nem querendo título, basicamente, tipo, contando as atividades em si. E nem querendo, basicamente, pegar as picks, nem querendo tancar. Eu achei também a falta de respeito que aconteceu com o Jaylen Brown, porque, pô, 10 anos, você sendo draftado daquela franquia e você ser trocado, assim, do nada, sem mais nem menos, você simplesmente passar o cartão no CT e você for recusado e, tipo, nem te informa a parada. Cara, eu acho isso inacreditável, ainda mais porque era uma super estrela, ainda é como eu falei, é uma pessoa que vai ter a camisa aposentada no Celtics, pode ter certeza disso. Porque, pô, foi uma criança do ninho, podemos dizer assim, porque ele foi draftado pelo Celtics, então toda a formação dele até ganhar o título de 2024 foi essencial. Ele já tinha uma conexão entre elenco, então eu acho que foi alguma coisa muito interna que a gente não tem ciência disso, entendeu? Eu tenho isso em mente, porque é a mesma coisa que foi do Luka e do Anthony Davis, deve ter rolado alguma merda pra ter aquela troca horrível. E, cara, sinceramente, já não é a primeira vez que o Paul George tá envolvido em alguma troca merda, é inacreditável. Inicialmente, antes dessa do Paul George, que tinha falado troca merda, foi que trocou ele pelo Shea, só que o Shea não era esse nível, o Shea era um cara que tava um prospecto, podemos dizer assim. Mas é isso, rapaziada. Deixa nos comentários se vocês acham que vai ter ainda um cenário positivo, ou vai ter a convivência do Jaylen Brown com o restante dos jogadores do Phila, que ele tanto criticou, inclusive bem focado no Joel Embiid. E se vocês consideram que o 76ers agora é basicamente grande favorito para a Conferência do Leste.
Se vamos ver se o Knicks vai conseguir manter aquele título ou se o Philadelphia vai finalmente, depois de muito tempo, pegar essa primeira posição. Mas é isso, dá um like, se inscreve no canal. Tamo juntos, até a próxima.